Gente, não sei se eu consigo falar esses nomes sem rir. Vai. Oh, meu Deus. Gente, como você deve ter percebido pelo nível de ansiedade? Sabe quando você vai prestes a tomar vacina, aí você fica olhando pra moça e fica com vontade de rir, tipo assim... É um momento sério e você não consegue parar de rir? Pois bem, pena que o podcast não tem câmera, né, Karina? Simbora, filha. Então, gente, esse é o episódio piloto do podcast Projeto Rabiscos e é um motivo de muita felicidade pra gente. Porque eu amo escutar podcast. Você também, né, Karina? A gente juntou o útil ao agradável porque a gente fala igual pobre na chuva, porque a gente se dá muito bem, então, antes de tudo que vocês veem no feed, no YouTube, tudo que vocês veem a gente dizendo, primeiro, existe antes um processo de bastidores, que a gente precisa olhar para o mundo, olhar para as nossas experiências, olhar para o que a gente está consumindo, para os livros que a gente lê e tá sintetizando tudo aquilo ali numa coisa que faça sentido para vocês, que pra gente também, antes de tudo. Então, a gente quis, nesse podcast, né, que a gente una o útil ao agradável. A gente quer juntar esse nosso gosto por falar juntas, discutir juntas, e também esse nosso desejo de comunicar. Então, a gente vai tentar experimentar dessa vez, trazer essa conversa para vocês. Então, a ideia é que vocês se sintam um pouco mais próximos da gente, escutando nossas conversas, as nossas risadas, as nossas piadas sem graça, porque a gente faz várias. Ai, Se a gente não fizesse, não seria a gente, né? E aí você deve estar pensando, né? Beleza, mas assim, o primeiro episódio poderia ter vários temas, ele poderia ter falado sobre vários assuntos. Mas é importante a gente falar que a gente precisava começar falando como o essencialismo mudou as nossas vidas, porque somos outras pessoas hoje por ele. Então, se vocês olhassem pra gente lá pra trás, a gente não estaria tendo essa conversa. Então é por isso que é tão importante a gente lembrar disso, lembrar que a gente não é sempre dessa maneira que a gente é. E eu penso assim, nossa, a maioria dos rabisques, né, deve olhar pra mim, pra Karina e pensar assim, nossa, tão organizadas, tão planejadas, tão com a vida tão resolvida. E assim, a gente não tá nesse nível, mas nem sempre foi esse tiquinho que a gente tem hoje. Não foi assim, e a gente quer mostrar pra vocês o processo, que eu acho que ia ser muito importante. Exato, a gente precisa começar do começo no nosso podcast, né? E essa é a impressão de que fica, como você estava comentando, de que a gente já nasceu pronta, né? Porque a gente tá como se fosse num palco, né? Eu acho que a gente tá nessa posição de ensinar para as pessoas, então pode ficar assim essa impressão, porque a gente tá como se a gente tá nesse papel de professor, de ensinar para as pessoas alguma coisa, de tentar inspirar de alguma forma, que eu acho que é uma coisa que tem mais a ver com a nossa cara, mas não é sempre assim, sabe? Eu acho que a gente precisa mostrar esse processo, né? De Com que certeza. se acontecer com a gente, poxa, se a gente conseguiu ter essa mudança, se a gente conseguiu até mudar um pouco de estilo de vida, fazer escolhas mais conscientes, ter mudado tanto na nossa vida que vocês vão entender daqui a pouco, né? Isso pode parecer um pouco abstrato, mas daqui a pouco vocês vão entender. Então, acho que é bom trazer isso para as pessoas, que a gente não nasceu pronto, a gente já fez muita burrada nessa vida, a gente já fez muita coisa que a gente se arrepende de ter feito nos estudos, no estilo de vida que a gente viveu, nas escolhas que a gente fez. Então, vamos começar por aí. Vai ser um bom começo. Então vamos começar do começo, porque a gente não chegou daqui dia pra noite, e é muito importante a gente mostrar pra vocês, né, uma versão da Kai e a versão da Mila, que é bem diferente da que a gente é hoje. Você quer começar falando, Karina? Começa falando. Eu começo então. É o seguinte, acho que a gente já falou algumas vezes, mas eu e a Camila, nossas alunas, fizemos o nosso ensino médio numa escola técnico-federal, assim, e pra quem não conhece, não tá habituado com esse termo, é basicamente um ensino médio junto com o ensino técnico. Então, você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você tá fazendo o ensino médio normal, que todo mundo faz, seja escola pública ou escola particular, mas, além disso, como você tá numa escola federal, você faz ao mesmo tempo um curso técnico. E no nosso caso, a gente fez um curso técnico em Química, né? Porque dentre as opções que tinha, essa foi a menos pior, não é isso, Camila? Isso.
Assim, é um só um pequeno spoiler que antes eu pensei, nossa, vou fazer química porque é menos pior. Mas pensando bem, quando eu olho pra trás, sabe o que eu gostaria de fazer? Eu também, gente. É um pequeno parêntese aqui. Até que a gente acha que coloca muito caixinhas, né? Tipo assim, eu sempre me identifiquei com uma pessoa de humanas. Tipo, eu adorei história, português, né? Gostei muito de linguagens, geografia, eram as coisas que eu mais gostava. E aí, pra mim era uma coisa assim, nós fazemos curso técnico em química, nossa, fazer assim, porque é a única opção que tem. No início foi isso mesmo. Porque dentre as opções foi a que eu mais identificava. Mas hoje eu falei, eu gostava das práticas. Hoje eu olho pra trás e vejo que eu gostei muito, sabe? E valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Eu acho que é bom a gente deixar claro isso, sabe? Que, tipo, a gente vai falar muito mal de como a gente estudou spoiler. A gente vai falar muito mal sobre como a gente estudou, o que a gente fez de errado e não faria mais. Mas, no final das contas, por mais que esses incontáveis erros, coisas que a gente não faria hoje, a gente ainda acha que valeu a pena, Sim, né, Camila? A verdade. gente não consegue olhar pro IF, que é a escola que a gente estudou, e pensar assim, nossa, não vale a pena, eu não faria de novo. Ou então, assim, eu faria de novo, claro, de forma diferente, mas mesmo assim valeu a pena, sabe? Mesmo errando, o que eu entendi foi um processo, sabe? Foi um momento de eu aprender, sabe? Porque talvez se eu não tivesse passado por essa experiência, que foi tão arrebatadora, tão difícil, tão difícil mesmo, não tem outra palavra pra dizer. Se não tivesse passado por essa experiência, talvez eu não seria quem eu sou hoje, né? Então, antes da gente falar mal, assim, descer o cacete do que a gente fez de errado, vamos pensar primeiro. Eu quero que vocês saibam disso, fique bem claro pra vocês. Valeu muito a pena, né? Com certeza, valeu. Igual você falou, eu não gostaria, vou apagar isso, nossa, eu não gostaria de ter feito isso, nossa, eu queria voltar atrás e ter feito diferente. Realmente, eu faria muita coisa diferente, mas muito mesmo. Teria aproveitado muito mais. E não tô falando no sentido de estudar mais, no sentido de estudar menos, que é uma coisa que a gente vai falar aqui, que tem toda a base do essencialismo. Mas eu acho que é isso. Todos os erros que a gente comete nos ensinam alguma coisa, porque você só percebe que você errou depois que você errou. Assim, não tem como acertar sem ter errado. Porque imagina, aqui ó, eu estudei muito bem. Se eu até hoje tivesse com o pensamento de que eu estudei muito bem no ensino médio, eu estaria fazendo a mesma coisa. Então primeiro eu preciso errar pra entender que aquilo é um erro e depois saber como acertar. Então não tem como você querer planejar a sua semana perfeita de uma vez. Você querer ter os melhores métodos. Porque, gente, não tem que errar primeiro. Tem que errar primeiro. Porque se você não errar, você não vai saber o que é um erro. Exato. Isso da vida, né? Spoiler. Pra tudo, gente. A gente fala sobre estudo, a gente fala sobre produtividade. Mas no final, a gente tá falando sobre vida. A gente tá falando sobre tudo. Porque não tem como separar uma coisa da outra. Essencialismo mesmo, olha, a gente tá fazendo recorte. A gente tá falando essencialismo aplicado aos estudos. Mas o livro que a gente leu, por exemplo, do Greg McCown, que é o autor desse livro, Essencialismo, ele tá falando pro mundo corporativo. Mas isso não significa que a gente pode pegar essencialismo e aplicar para uma vida de qualquer pessoa. Não, para a vida como um todo. Exatamente. Não importa se você é um estudante, se você não é um estudante, se você é uma dona de casa, se você é uma babá, se você... Não importa o que você faz na sua vida, hein? Se você tá vivendo essa terra aqui cheia de coisas no século XXI, você pode aplicar o essencialismo, você pode aplicar o que a gente tá falando aqui. Isso é importante pra gente deixar isso bem claro. A gente tá falando sobre coisas aqui, mas sobre planejamento específico, a gente tá colocando isso em caixinhas, mas você pode aplicar pra sua vida em geral, né, Camila? Porque a gente fez isso. A gente estuda muito sobre minimalismo, essencialismo, e a gente aplica isso aos estudos e é o que a gente traz pra vocês. Mas isso não significa que a gente não aplique em outras áreas da nossa vida. Exatamente. Né, Camila? Porque talvez é só onde a gente tá mostrando pra vocês. Quando a gente pensa que a gente estuda alguma coisa, eu acho que a gente tem que lembrar que criar conexões. A gente não leu nenhum livro que fala assim, essencialista nos estudos. Como ser mais essencialista? Inclusive, acho que esse livro a gente tem que escrever, que não tem. Pode procurar, que não tem. A gente já procurou, não tem. Então, eu acho que é criar conexões. Você lê um livro sobre essencialismo e você aplica isso na realidade, você tá criando conexões. Acho que isso é mais importante do que ter que achar o livro perfeito, um conteúdo perfeito. Pega aquilo, faz um recorte, entende de onde vem, entende quem tá falando e aplica isso da melhor maneira pra sua vida, né? Exato, e a gente não falou. Camila, a gente tá falando depois, a gente chegou no tema. Nossa, gente, desculpa. Ok, Karina, vamos recuperar o fio da meada, né? Vamos lá. Tá. Quem a gente já foi? Ai, meu Deus, de novo eu começando com isso. A gente abriu um parêntese sobre essa questão de não querem criar em caixinhas. A gente fez curso técnico em química. E a gente vamos voltar. Bem, então voltando, né, gente? Quem a gente já foi? Definitivamente uma versão bem diferente de quem a gente é hoje, né? Se a gente hoje, por exemplo, tem uma noção de que a gente... Vamos começar pelo básico, né? A gente tem uma noção de que a gente não é apenas um estudante. Há alguns anos atrás, a gente não tinha a menor noção disso. A gente
não pensava nem nisso. Porque pensa comigo aqui, 2 menininhas de 15 anos, assustadinhas entrando no federal. Pensa comigo só. Imagina como elas estavam, porque esse era o nosso caso. Né? A gente vinha de um ensino fundamental numa escola pública, a gente se sentia muito atrasada, muito desfalcada, a gente se sentia o tempo inteiro atrás, porque, diferentemente de todos os nossos outros colegas da turma, a gente não tinha feito um curso preparatório, então a gente não tinha nem feito um pré-Cefet, um pré-IF. A gente vinha de escola pública de bairro, não era nem a do centro, né? A do centro que tem mais verba, tem mais qualidade. Então a gente vinha de escola do bairro e a gente também não tinha em quem se espelhar, por exemplo. A gente não tinha ninguém da família que tinha feito um ensino técnico federal. Ou um ensino técnico federal, né? Então, assim, a gente estava muito perdida e principalmente a gente estava se sentindo atrasada. Assim, então, qualquer oportunidade de fazer mais, a gente estava fazendo. Eu lembro, nossa, muita sensação. Que, por exemplo, vocês já fizeram ensino médio, 9º ano, né? Comecei no ensino médio. E eu lembro que eu tive... Que é assim, né? A gente, muito no 9º ano, geralmente tem aquela questão que você vê um pouquinho de física, você vê um pouquinho de química, você vê algumas coisas que você vai detalhar mais no primeiro ano do ensino médio. Então, muita gente chegou no primeiro ano, que até já tinha feito e fez de novo para poder entrar na federal, mas principalmente já tinha visto isso no cursinho, tinha visto isso no 9º ano, da escola particular, da escola que é pública, mas ela é melhorzinha. E aí eu senti que eu falei, nossa senhora, todo mundo falou que sabe, a pessoa passou rapidinho, mas eu não sei nada disso. Ou então todo mundo sabia disso, entendeu rapidinho, e eu não tô sabendo. Então eu me sentia muito atrás, mas era um sentimento de que era quase visual mesmo. Eu olhava pro lado assim, eu falei, meu Deus, gente, olha isso daqui, eu não tô sabendo, sabe? Eu falei, nossa, eu vi escola, sabe? Eu ficava me comparando, porque, gente, quando você estuda em uma escola particular de bairro, você tem colegas que são muito próximos de vocês, que eles têm mais ou menos a mesma cultura financeira que você. Você praticamente conhece muito todos há muitos anos. As profissões dos pais, os pais são amigos, as profissões são mais ou menos da mesma classe. E eu cheguei lá, gente, que o pai da pessoa tinha estudado no Cefet. E aí tinha o pai fez, sei lá, graduação, doutorado, e eu nunca tive esse contato, sabe? Realmente, a gente tem uma origem humilde, a gente veio de escola pública, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Porque essa é a nossa realidade. Então a gente veio desse lugar e eu me sentia muito atrasado. Mas eu acho que esse sentimento de atraso, ele não fez nenhum bom pra mim. Esse sentimento de atraso só me fez querer ficar estudando mais e mais. E não necessariamente estudar melhor. Mas ele me fez sentir que eu estava sempre em atraso. Então, se os meus colegas, eles estavam, tipo assim, na aula. E a professora, sei lá, explicou uma coisa de, sei lá, a professora de biologia explicou rapidinho sobre algum assunto, eu já fazia uma anotação mental que nem era no papel. Era, assim, na mente mesmo. Nossa, quando chegar lá, eu vou ter que estudar um pouquinho mais desse assunto. Porque é a primeira vez que eu tô vendo ele, eu tô me sentindo muito insegura, talvez mais do que eu precisava estar. E aí, eu sempre estudava mais. Então, se tava na aula ali, eles tinham feito um pouquinho, né, tinha havido uma explicação, eu tinha que chegar em casa, eu achava que eu precisava chegar em casa e eu precisava debruçar mais sobre aquele assunto. E isso se somou ao fato também da gente não saber como estudar mais, né? Além da gente se sentir extremamente insegura e atrasada, também tinha a questão da gente não saber como tirar esse atraso. Porque a gente, por exemplo, igual você falou que se sentia atrasada em biologia, porque eu também me sentia isso, né? Porque toda a base de biologia, pelo menos no primeiro ano, você vê, por exemplo, no pré-IF, no pré-Cefet, porque esses processos seletivos são mas tão concorridos que eles colocam a colocar disciplinas que você só vai aprofundar no ensino médio, mas eles estão cobrando antes de você chegar a entrar na escola, que teoricamente deveria ser o seu ensino médio, né? Mas a gente não sabia, por exemplo, como fazer isso, né? Além da gente sentir esse atraso, a gente não sabia como estudar de verdade. Então, como estudar mais, como estudar melhor, a gente não tinha essa noção muito bem fundamentada. Então, a gente para tirar esse atraso, a gente estava utilizando métodos que gastavam muito do nosso tempo. Porque tem um detalhe que a gente não falou também, é que se você estuda no ensino técnico federal, muito provavelmente você vai estudar o dia inteiro. Você vai estudar das 7h da manhã até as 5h40 da tarde. Então, após a gente chegar em casa, nesse horário, a gente não estudava mais. Porque a gente tinha que tirar esse atraso, né, Camila? Sim. E a gente não sabia fazer isso da maneira mais adequada, mais eficiente.
Porque sim, você pode fazer um resumo de 2 horas e meia, fazer de 3 páginas e conseguir ir bem numa prova, mas também poderia ir bem nessa prova fazendo um caminho diferente, um caminho mais eficiente. Uma outra maneira, com um outro método que você chegasse ao mesmo resultado, só que de maneira mais rápida, que você gastasse menos energia em menos tempo. Então, isso que é o eficiente que a gente fala. É você fazer quase que você fazer mais e menos. Você utilizar uma outra maneira, você estudar de uma outra maneira que traga os mesmos resultados, ou então resultados até melhores, só que você gastando menos recursos, né? Pensando de maneira um pouco mais, mais palpável. E aí que estava o nosso problema, né? A gente sentia necessidade de estudar muito, e claro que a demanda ali também era enorme, né? Imagina, se você está estudando o técnico ao mesmo tempo que o ensino médio, está falando aí de 15, 16 matérias por trimestre. O que é uma coisa que, assim, hoje que eu percebo quão absurda que era. É isso, por ano. Mas eu acho que só hoje eu consigo ver o quanto isso era absurdo, né? Que a gente hoje, como na faculdade, com 6 matérias, 7, no máximo, sem os projetos de extensão, enfim. Mas a gente já sabe que é muita coisa, mais de 15, 16, né? Então, o volume de tarefas já era muito grande. E a gente ainda tinha essa pressão, essa nossa sobrecarga mesmo. Ninguém tinha chegado pra gente falar, olha, você está atrasado, você pode correr, tá? Não, era uma coisa que a gente mesmo criou pra nós mesmos, sabe? Então essa autocobrança, juntamente com a cobrança que existia de verdade, fez com que a gente tivesse, por pelo menos uns 2 anos, uma rotina que não deseja pra ninguém. Não, com certeza. Eu me coloco muitas vezes na rotina, né? Mas eu penso na rotina que eu tinha, eu falei, gente, que eu nunca aguentava. A gente acordava, a gente acordava um pouquinho tarde em comparação com o que eu acordo hoje, porque a gente morava, não, a gente morava na mesma cidade da escola, e nosso pai levava a gente de carro. Então a gente, ela começava às 7h30, a gente tinha que sair daqui 7 horas. Assim, 7h10, vai. 7h20 de ser, tipo, pra correr, pra correr risco, era 7h05, assim. Sabe? Pra correr. Meu pai falava, menina, vocês estão brincando com... Foi que ele não é 7h20? Ele não quer quantas horas que é lá? Parece que ele queria pensar, você vai responder, você vai pensar. Desse jeito. Mas enfim, a gente gastava cerca de 15 minutos pra chegar, né? Isso, 15, 16 minutos. E a gente, acordava umas 6h30, final do semestre, final do ano, tava cansada, 6h50, vai. A gente já começando cada dia você coloca o despertador um pouquinho mais tarde, né? O que muda nesse aumenta o tempo também. E aí a gente acordava assim, realmente tarde, né? Não é tão cedo igual hoje. Se você tá curioso, por quantas horas acordou? Hoje eu acordo 5h30. Tá, mas não sou mais produtiva, não me orgulho disso, não gosto. A gente acordava mais ou menos 6 horas, 6h30, né? Por aí. E aí a gente ia pra lá, chegava às 7h20, tinha aula até 11h45, quando tinha esse horário, 12h35. Aí depois tinha aula, quando não tinha esse horário, 1h15. E aí a gente provavelmente estudava nesse horário de almoço, então 11h35, 11h45. Sem brincadeira, meio-dia a gente já tava escovando dente pra ir estudar. Inclusive, a minha meta, como eu tinha sexto horário, minhas aulas terminavam sempre meio-dia 35. Aí a minha meta, assim, olha, de produtividade mesmo, era almoçar meio-dia 35 correndo, aí 1h, ou no máximo 1h05, eu já saía de um laboratório pra usar o computador, ou então de uma biblioteca pra já estar estudando. Quando eu ligava o computador e via lá, assim, gente, 1h05, eu tava pular de alegria, sabe? Era a minha meta batida, sabe? Então, almoçar e escovar dentes, pegando fila pra tudo. Porque tem fila. Porque é isso, tem fila. Pra você pegar essa marmita, tem fila. Pra você escovar seus dentes, definitivamente vai ter fila. Pra você usar o banheiro, também. Então, 25 minutos, 30 minutos no máximo pra eu almoçar, escovar os dentes e já estar dentro de um laboratório, então de uma biblioteca pra estar estudando, sabe? Então, assim, ligar o computador e, sei lá, fazer uma coisa ridícula. Isso. Né? Tipo, era uma coisa muito idiota. Tipo, vou formatar um texto. Eu precisava estar dentro do laboratório pra poder fazer uma coisa dessa. Eu podia estar, por exemplo, lá fora, sei lá, pra não gastar esse tempo de ligar o computador, pra não gastar esse tempo de guardar as minhas coisas no escaninho, pra ir pra biblioteca. Então, foram várias coisas que eu fazia. Era mais uma autocobrança minha do que... Pra bater a meta, né? Pra bater a meta. Aqui. Tem hora que era assim, eu ia 1h05 pra biblioteca ou então pro laboratório de informática, e depois eu lembro, o que eu vou fazer aqui? Eu ligava o computador primeiro, pra depois eu ligar o drive, exatamente, pra depois eu sei o que eu iria fazer. Se eu iria revisar algum documento, revisar algum trabalho, pra ver se eu ia ver alguma videoaula, depois que eu ligava meu computador pra ver o que eu precisava fazer.
O que a gente sabe que é muito errado. É errado, inclusive, você começar o seu dia sem saber o que você precisa fazer. A sua semana. A sua semana. Então era completamente errado. Eu lembro que eu até ligava o computador e depois, não vou precisar ir ao computador não, só vou revisar aqui as anotações. Aí era uma coisa assim, muito surreal, sabe? E aí tinha essa meta de estudar até umas 5, né? Porque você tinha meio de sexto horário, Mas no meu caso, que geralmente eu não tinha sexto horário, eu tinha só 11h45, a minha meta era meio-dia 15 mais ou menos, já tá dentro do laboratório pra estudar, porque 1h15, quando eu tinha o primeiro horário da tarde, ou 2h05 eu tinha aula. E aí eu usava esse horário do almoço, aí depois de 2h05, 1h15 ou 2h05 eu tinha aula de novo, e até geralmente ao final da tarde, 5h40 a gente tava liberado, pegava a van e vinha pra casa. A gente chegava mais ou menos umas 6h20, né? Mais ou menos isso, 6h20 chegava em casa. Aí eu lembro que era assim, a minha meta era chegar às 6h20 em casa e 7h eu tá jantada, escovado dente, tomado banho e estudar. A minha meta era essa. Então, no mais tarde, às 7h30. Mas quando eu começava a estudar, era 8h, eu falava, nossa, isso é sério? Eu cheguei em casa cedo, quando o sol tava ainda. E aí eu comecei a estudar agora. Eu ficava muito com raiva de mim mesma quando eu começava a estudar esse horário. A mesma coisa comigo. A minha meta era 7h30. Aí a gente chegava assim, toda cansada. Nossa, dor de cabeça às vezes. Via muito sono na hora que estava vindo embora. E aí a gente chegava em casa, a nossa cachorrinha tava querendo deitar no nosso colo. A coisa que eu mais me arrependo, Camila, de ter tido essa rotina, porque ela foi quem mais sofreu. Ela não tinha culpa de nada. Como que ela, sabe? Fico muito dó de pensar nisso, sabe? De que, poxa, ela queria brincar, ela sentia a nossa falta. E a gente tava a semana inteira, de segunda a sexta, o dia inteiro fora. Quando chegava, ela tinha, 20 minutos pra poder brincar com a gente. E no outro dia, assim, 6 e pouco, a gente também brincava pouquíssimo tempo com ela. Porque como a gente dormia tarde, spoiler, a gente dormia muito tarde, em comparação com hoje. A gente dormia tarde no dia anterior, então no próximo dia a gente conseguia acordar mais cedo. Não, né, Camila? Porque a nossa meta era começar a estudar no máximo 7h, 7h15, 7h30, e até 10h, 10h30. Mas terminar de estudar 10h, 10h30. Se você tá estudando até essas horas da noite, você não vai conseguir dormir antes das 11h. E 11h, sinceramente, pra quem acorda cedo, é tarde. É muito tarde, gente. Pra quem quer acordar 6 e pouco, dormir 11h, ainda mais se você tem 15, 16 anos, você precisa dormir bastante, isso é tarde. Não, a conta não fecha. E aí, por exemplo, a gente se cobrava estudar muito até tarde, é quando eu acordava de manhã com sono, se cobrava pra poder acordar mais cedo, e aí depois, durante o dia, quando eu não se sentia frustrada pelo desempenho, é o sono. Eu tô com sono o dia inteiro, que saco, chegar em casa. Eu tô com sono. Gente, sinceramente, eu lembro muito que eu falava, nossa, cara, eu tô com sono. Não, Camila, acorda aí, vamos respira fundo, abre os olhos, bebe água, acorda e estuda. E aí, isso daí tava assim, cara, não são as meninas do pré-cabeça que eu conheço hoje. Mas não são, porque senão hoje não é o mesmo. Se a gente tá aqui hoje, porque os conselhos que eu dava pra você, Karina, eu pensei assim, cara, como que eu falava um trem desse? Como que eu escutava e como que eu falava pra uma pessoa que tá com sono, pra ela beber água, pra acordar? Puta merda, gente, desculpa, mas é só isso que eu consigo pensar hoje. Porque eu penso, meu corpo tá me mostrando que eu preciso dormir. Não é nem sono de manhã, não, que você acabou de acordar. É cansaço. Nossa, eu lembro vários dias daquela nossa mesinha de madeira que ficava no seu quarto. Aí eu tava assim, olha, eu chegava um tempo de noite assim que eu tava até nem conseguindo ler direito. Sabe quando você fica com tanto sono? Aí você consegue, você lê um pouco, aí você já se perde no raciocínio, você precisa começar a ler de novo. Eu lembro disso, sabe? Eu lembro de estar estudando exatamente assim. Que geralmente eu pegava as anotações do dia e ia revisando, fazendo exercício. Ou então eu tava até fazendo as listas mesmo de exercícios do dia. Aí eu lembro que eu chegava, aí quando tava bem de noitinha assim, eu nem conseguia mais fazer as coisas. Eu lembro que eu tava, eu fazia um exercício, aí a minha cabeça começava a cair na mesa, assim, meio de cansaço, meio de sono, os olhos fechavam, aí depois eu acordava, 2, 3 segundos depois, onde que eu tô, sabe? Só que eu perdi completamente raciocínio, e eu forçava, eu lembro que eu me forçava, Camila, pra continuar acordada, assim. E muitas vezes, e o problema disso, não é ter, o problema, eu quero deixar isso bem claro, Camila, que o problema não é necessariamente ter essa rotina, porque, infelizmente, essa é uma rotina que, pelo menos, a maioria das pessoas deve ter durante a vida.
pelo menos um espaço, sabe? Eu acho que pelas pessoas que conheço e tendo uma mínima visão assim, de mundo, eu sei que essa rotina, infelizmente, é a realidade de muita gente. E pior ainda, vai ser a realidade por muito tempo de várias pessoas, sabe? Mas o problema é que na minha condição não precisava ser, sabe? Eu não precisava ter passado por tudo isso. Nossa, gente, hoje eu lembro assim, nossa, mas pelo amor de Deus, eu sofri tanto nesse meu ensino médio, por quê? Sabe? Por quê? Eu sempre fui uma pessoa dedicada, prestava atenção nas aulas, eu fazia muito bem o básico, sabe? Eu não tinha essa necessidade de me cobrar tanto, de me sentir tão atrasada. As minhas notas não estavam ruins, pelo contrário, estavam excelentes. Mas nunca era o suficiente. Mas nunca era o suficiente, Camila. E isso, gente, é tão assim, bizarro de você pensar, sabe? De que não precisava ter sido assim. Eu poderia ter me dedicado da mesma maneira, só que ter ido pro caminho mais fácil, sabe? Se eu penso que se eu tivesse me cobrado menos e ter uma mínima noção de como estudar, poderia ser mais leve, sabe? Pelo menos a gente poderia ter feito esse nosso combinado, de que a gente fez a partir do terceiro ano, de não estudar todos os finais de semana, ou então de descansar pelo menos sexta-feira à tarde, e à noite, tipo assim, tirar algumas noites de folga, por exemplo, passear com a minha cachorrinha. Porque o problema é o seguinte, gente, se você tá pendendo muita balança para um lado, o outro lado vai ficar sobrecarregado, o outro lado vai ficar prejudicado. Então, por exemplo, se eu não cuidava, não ajudava a cuidar da minha cachorrinha. Se eu não ajudava em nenhuma tarefa da minha casa, por exemplo, gente, eu não ajudava a lavar as minhas próprias roupas. Quem lavava as minhas roupas era minha mãe. E a gente já tinha mais de 15 anos. Eu já tinha mais de 15 anos, a gente sabia lavar roupa há muito tempo. Entende? Então a gente não limpava o nosso quarto, a gente não lavava nossas roupas, não passeava com a nossa cachorrinha, não cuidava dela. Quem estava fazendo isso? A minha mãe, claro. Então, assim, a gente sempre precisa pensar. Se a gente está dando muita atenção para uma área da nossa vida, uma outra área vai estar sendo negligenciada. E se for uma área que é importante, outras pessoas vão estar cuidando dela para você. Por isso que é errado você pensar que você é só um estudante, porque você não é. Se você mora dentro de uma casa, você precisa ajudar a limpar ela. Se você tem um cachorro, você precisa ajudar a cuidar dele. Se você tem qualquer coisa que você faça parte, você precisa ajudar. E se você não está ajudando, outras pessoas precisam estar fazendo. Isso que me dá raiva, porque a gente não se prejudicou. A gente não prejudicou apenas a nós mesmos. Outras pessoas também sofreram com isso. A gente não visitava nossos avós, nossos tios. A gente não visitava os nossos familiares. Todo mundo quando chegava assim, nossa, estão sumidas, né? Estão estudando muito mesmo. Então, a gente via que a gente estava deixando muita coisa de lado, assim. A gente estava negligenciando real uma parte da nossa vida. A gente só estudava. E a gente não terminou muito bem de contar a nossa rotina, né? Porque no final de semana a gente também estudava. A gente fazia um curso o sábado inteiro, porque era uma idiotice. E se você faz um curso técnico ensino médio, o que falta mais? Assim, o que falta? Não precisava ter feito esse curso no sábado. No domingo, a gente fazia as coisas do curso e também editava alguma coisa da semana. Então era de segunda a segunda, a gente só estudava o dia inteiro, o tempo inteiro. É isso mesmo. Na sexta-feira de tarde não tinha aula. Assim, acho que no nosso primeiro ano teve aula, né? Não sei, acho que algumas aulas tinham, não lembro direito, mas acho que a partir do segundo ano do ensino médio, a sexta-feira era livre. Tipo, ninguém da escola tinha aula. Então a gente ia embora mais ou menos no dia 35 e tal. E aí chegava em casa 1 hora e tal, acho que quando a gente começou a não ficar na escola na sexta-feira, a gente começou a arrumar casa. Mas era só na sexta-feira também, e eu lembro que era rapidão, a gente ficava assim, nossa, rápido, era só uma coisa básica, tipo, passar pano no segundo andar, lavar um pouco do banheiro e tal, nem levar roupa pra gente poder estudar. Porque eu lembro que a gente gostava de, não vou fazer alguma coisa porque precisa, dia de semana e tal. Amanhã a gente vai sair. Amanhã a gente vai sair. Aí tinha que arrumar a mochila pra amanhã. Às vezes um curso no sábado, a gente acordava cedo e ficava o dia inteiro. E esse curso era um curso pré-militar, pode falar que é. E a gente fazia de manhã uma parte teórica e depois a gente fazia a parte física. Então eu chegava em casa cansada. Aí a gente lavava o cabelo, aí tomava banho. E era só essa parte da semana que a gente assistia série e descansava. Eu lembro disso mesmo. Eu lembro, nossa, Camila, isso era muito real. Me toca muito, inclusive. É que, gente, vocês podem imaginar como que é você ter um único momento de respiro da sua semana. São poucas horas de um sábado, assim. E nem era pra ter um lazer de qualidade, não. Tipo, você sair de bicicleta pra andar. Não, era você, tipo, a gente ver série. Aí a gente via série até de noitaça. Isso que a gente queria, assim. Você desligava, eu percebi isso, eu ficava série. Era um piloto automático. Porque eu queria, assim, você queria sair. Desligar. Você queria, tipo, fugir, né? Queria fugir. Aí eu assistia muita série, eu dormia, tipo, gente, sério, umas 2 horas da manhã, eu não durmo mais assim, sabe? É muito louco,
essa foi a parte da vida que eu já dormi mais tarde até hoje. E olha que hoje eu sou mais velha. Eu lembro que eu dormia muito tarde, aí acordava no domingo, me cobrava por não ter acordado cedo. E aí era aquela coisa, né? Aí estudar, eu tinha que fazer geralmente algumas atividades estúpidas do curso, aí eu precisava adiantar alguma coisa pra segunda-feira. E é isso, se você não planeja a sua semana, você sempre vai pegar o seu restinho de tempo, o seu escasso tempo, e colocar ele pra poder adiantar alguma coisa. Que na verdade são coisas que de repente poderiam ser feitas mais pra frente, não precisavam ser feitas naquele momento, mas você quer adiantar. Exato, é aquela sensação de que tem muita coisa pra fazer e não vou dar conta. Então, todo o tempo que eu tiver disponível, eu tenho que usar pra tentar dar conta dessas demandas que são milhares e não param de chegar. Exatamente. E no domingo, se você fica estudando no domingo, que dia que a gente ia visitar a nossa família na roça? Que dia que a gente ia passear? Que dia que a gente ia ler um livro? Que dia que a gente ia lavar nossas roupas? Que dia que a gente ia descansar? Que dia que a gente ia recarregar as nossas energias? Por isso que eu sempre falo, gente, o domingo, se você trabalha no domingo, você precisa simplesmente ter hora que, assim, olhar para as coisas que você faz no domingo e pensar, isso que é necessário? O que eu tô fazendo com a minha vida que eu não consigo ter um dia de semana por descanso? E que é importante fazer um recorte muito grande, porque quando a gente pensa no Brasil, é uma realidade, gente, extremamente comum. Tipo assim, anda na rua no domingo. Tem muitas profissões que trabalham no domingo. Tipo assim, a padaria, o cara do supermercado, entendeu? Muitas pessoas trabalham no domingo. Porque precisam. Porque se não trabalhar no domingo, se não fazer um bico, se não vender um produto na feira, não tem dinheiro. Mas agora, se você é um estudante, se você é uma pessoa que tem condições mínimas de saúde, de alimento, de moradia, você trabalha no domingo, ou estudando no domingo, não falar estudar, porque é mais o nosso caso, né? Porque trabalho é uma coisa que envolve, né, dinheiro, que envolve custo de vida, que envolve, né, sobrevivência. Mas se você está estudando no domingo, que dia que você descansa? Quais são as suas prioridades? Né? Qual é a sua prioridade? Né? Porque prioridades, acho que é melhor de tratar no singular. Porque se você tem várias prioridades, você tem nenhuma. Hoje eu olho muito pra mim, quando eu falo assim, nossa, se eu tiver que fazer uma coisa no domingo, é porque eu saio muito dos trilhos. Porque, geralmente, domingo, eu não me importo, sinceramente, eu não me importo de, muitas vezes, de estudar no sábado. Mas pra mim, o domingo é um dia que eu trapaço com meu pai, que fica trabalhando a semana inteira. É um dia que eu realmente consigo cozinhar, que eu consigo realmente, sabe, ficar em casa minimamente com a família, entendeu? Sei lá, ir na missa, ir na igreja. Realmente é um dia que, pra mim, hoje, eu não consigo abrir mão. Não consigo mesmo. Eu não posso pensar em nenhum compromisso que eu queria muito, sei lá, ai, não sei, nem imaginar um grupo maravilhoso de uma coisa que tenha todo domingo. Porque pra mim é uma coisa que eu não posso abrir mão. Não posso mesmo. E isso, Camila, é um pouco do que esse essencialismo trouxe pra nossa vida, da gente daqui que é importante. Porque nessa nossa rotina que a gente tinha alguns anos atrás, nos nossos primeiros anos do ensino médio, a gente não tava dando valor pra outra coisa que não fosse o estudo. Só que essas coisas têm valor. Entende? Não é porque o estudo vai te dar uma carreira, vai te dar um diploma, que ele é mais importante do que a sua família, que te criou desde pequena. E que você tem certas obrigações, que você tem amor envolvido naquilo ali. Você precisa nutrir aquela relação. São coisas diferentes que têm valor, sabe? Que têm o mesmo valor. Porque você não é só estudante. E se você não é só um estudante, você precisa arranjar tempo e energia para outras coisas. Isso é tão importante, porque sim, é muito fácil a gente cair essa armadilha de pensar de que só aquilo que te cobra para fazer que tem alguma importância. Porque sim, a gente tinha prazos para cumprir, a gente tinha muita coisa para entregar, mas não é só porque a gente tinha essas coisas para entregar que a gente não tinha o direito de simplesmente pausar, pelo menos no domingo, pelo menos no final de semana, e dar atenção para os nossos pais, para nossa cachorrinha, para nossa vida social, para os nossos amigos, para nossa vida, para os nossos sentimentos, sabe? Pra gente mesma. Exatamente. Pra gente mesma, poxa vida. Eu não lembro, gente, de um momento nesses anos, que foram pelo menos uns 2 anos, que eu simplesmente parei e pensei na minha vida, que rumo que eu estou tomando. Porque esse é uma outra armadilha que faz com que esse ciclo se retroalimente. Porque se você tá muito sobrecarregado, você não para pensar em quão sobrecarregado você está. E, consequentemente, você não tem como refletir sobre a sua própria condição.
sobre, poxa vida, minha vida está uma merda. A minha vida está horrorosa. Será que eu preciso viver assim? Se você não tem tempo para poder pensar, como é que você vai chegar nessa conclusão? Como é que você vai mudar alguma coisa? Viver no piloto automático. É isso. Sabe? E eu lembro, agora que a gente tá falando, tá assim, trazendo várias coisas à tona, porque eu lembro de chegar, por exemplo, na sexta-feira, super estressada, a casa tava uma bagunça, eu tinha que estudar ainda, eu tinha que arrumar mochila para outro dia, eu tinha que arrumar a casa, e tipo, era tanta pressão, era uma sobrecarga que eu tava sentindo, que acabava com o meu humor. Sabe? Porque se uma vida perfeita, se você tá, tipo, good vibes o tempo inteiro, não existe, definitivamente. Mas a gente tem que entender que não dá pra estar irritado, pra estar infeliz o tempo inteiro também. Isso não é viver, sabe? E eu percebo que pra mim, desde pequeno, sei lá, desde não sei quantos anos, mas enfim, desde muito tempo eu sei que ser feliz pra mim, estar bem com quem eu amo, fazer coisas que me fazem feliz, é uma coisa que pra mim não tem igual. Não tem coisa que eu valorize mais do que estar feliz, sabe, Camila? Do que esse sentimento que estou aproveitando a vida. E eu percebi que por muitos anos, por muito tempo, eu simplesmente não escutei isso, sabe? E, gente, vocês têm noção do quão... Ai, nem sei dizer a palavra. Do quão bizarro é você pensar de que eu vivi, sei lá, pelo menos 2 anos da minha vida, o que é muita coisa, se você pensar nessa rotina horrorosa que a gente tá vivendo, que eu simplesmente não fui eu mesma, sabe? De que como se fosse 2 anos que você praticamente não viveu. Porque a maioria das coisas que eu aprendi no ensino médio foram importantes, mas eu não lembrei metade delas. Sabe? E eu lembro, por exemplo, que a gente precisa lembrar disso, que é clássico, mas a gente precisa lembrar, escola não é só sala de aula. E eu acho que, por exemplo, eu não lembro nem nenhum dia desse meu ensino médio de, por exemplo, eu ter assistido um jogo. Eu não gosto de futebol, não gosto, mas quem tem? Assistir um jogo no internet é legal. Você vê a torcida, é legal você sair do ambiente de biblioteca, sim, sala de aula, cantina, pra você almoçar em 15 minutos e voltar pra informática. E a gente, você falou, a gente não viveu. A gente podia ter... Os anos que a gente passou lá, a gente podia ter vivenciado tanta coisa, nossa, sabe? Eu acho que isso que a gente tem que pensar também, de que não importa o momento que você está, a rua também tem muito que te ensinar, sabe? A rua, seus amigos. Existe aprendizado. Existe o que se aprender fora da escola, sabe? Nossa, se eu tô na faculdade hoje, não significa que eu estou aprendendo somente quando eu estou na faculdade. Se eu tô andando de carro, eu tô vendo o mundo, eu tô aprendendo. Se eu estou lendo, eu tô aprendendo sobre o mundo. Se eu tô conversando com pessoas fora da minha bolha, eu tô aprendendo. Então, se a gente pensar em 15, 16 anos, você é um adolescente, você acabou de cair no ensino médio, num mundo de possibilidades que antes era apenas o seu bairro, agora você está pensando na cidade, na região metropolitana de BH. Então, se você pensar, era um mundo de oportunidades que estavam se abrindo para mim, um mundo de pessoas diversas. De contato, com classes diferentes, lugares diferentes, com profissões diferentes. E eu não estava vivendo isso da maneira que eu podia ter vivido, né, Camila? Eu poderia ter aproveitado muito mais, eu poderia ter amadurecido muito mais do que eu de fato vivenciei, tive a oportunidade de fazer, sabe? Então, talvez se eu tivesse entendido isso, de que eu estaria aprendendo, de que valia a pena também pegar pelo menos um pouco do tempo da minha semana e ter investido em outras coisas, também seria produtivo. Será que passar um domingo fazendo um resumo de matemática, fazendo um estudo que não vai me trazer resultado, é melhor do que se eu tivesse pegado esse domingo descansado para poder chegar na segunda-feira descansada, para não ficar com sono, para não ficar com raiva de ter acordado com sono? Não seria melhor? Porque era isso, eu não passava o final de semana, no sábado, fazendo esse curso que não era essencial, que eu não precisava fazer, que cheguei ontem porque eu estava insatisfeita, mas eu não conseguia abandonar, porque fiquei acostumada, né? É difícil romper as coisas, eu vou falar a verdade. Não foi fácil, mas é preciso muitas vezes sair das coisas. Porque se a gente começa a dizer sim pra tudo, e não tem coragem de dizer não, e não tem coragem de selecionar o que a gente vai colocar na nossa energia, a gente começa a fazer tudo. A gente começa a colocar várias energias em lugares que não precisavam ter energia. E a gente esquece de colocar energia no que é realmente importante. Importante principalmente a longo prazo. Será que esse tempo que eu fiquei no curso me ensinou tanto que eu precisava abrir mão do meu descanso no sábado? Exatamente, tem que pensar nisso também. O que realmente vai ser importante daqui a 5, 10 anos? Pro momento que eu tava vivendo ali, olha, talvez sair com meus colegas, fazer laços mais numerosos, mais fortes, mais duradouros, seria mais importante do que eu estar estudando,
sei lá, cinemática. Existe isso, né? Da física. Cinemática. Entende? E você poderia continuar estudando cinemática de uma maneira mais eficiente. Sim! Nossa, que raiva. Dá raiva. Porque, assim, a gente poderia ter estudado, talvez, com a mesma qualidade, ter tido o mesmo desempenho se a gente tivesse estudado menos, só que melhor. Menos, porém, melhor. Se a gente tivesse utilizado os métodos mais eficientes e principalmente ter abrido mão do perfeccionismo. Porque eu lembro, Camila, que a gente mais fazia aqueles mapas mentais, que não eram mapas mentais. A gente fazia aqueles resumos enormes, que também não eram resumos. A gente estudava pra prova, fazendo uma outra anotação, escrevendo. Porque a gente sentia essa necessidade, essa autocobrança de que não, eu só vou estar aprendendo, eu só vou dar esse check mental de que eu estudei pra prova se eu fizer isso e isso assado. Entende? Então, eu lembro que existe também um jogo ali, olha, entre autocobrança, perfeccionismo, falta de conhecimento, falta de amadurecimento também. Falta de ferramenta para lidar com essa sobrecarga. E é isso. As coisas começaram a mudar. Não foi a partir... então quer dizer que a primeira semana que eu planejei mudou? Não. Porque eu comecei a pensar, nossa, e se eu planejasse? Eu comecei a consumir conteúdo sobre isso, mas ninguém me disse que para planejar minha semana, eu precisava primeiro entender o que era essencial. Precisava, de repente, não só planejar também. É entender que, será que eu preciso estar fazendo essa tarefa que eu anotei? Aquele planejamento intuitivo, que você precisa entender o que é essencial. O que é importante para agora. O que tá aqui que poderia liberar espaço para eu descansar e fazer o que realmente preciso fazer de uma maneira mais eficiente, porque eu vou estar mais descansado. Pois é, porque existe, é um pouco até contra-intuitivo que a gente vai falar aqui agora. Menos, porém, melhor. Sabe? Porque como assim você vai fazer menos e não vai conseguir resultado melhor? Se você pegar um outro caminho. Se, por exemplo, ao invés de você fazer um resumo, porque realmente eu acho que muitas pessoas aprendem com resumo, mas o que eu desconfio é o seguinte: será que a pessoa aprende ao fazer resumos por estar fazendo o resumo ou por reler a matéria antes de fazer o resumo? Entende? Então, talvez você não precisava fazer o resumo, você precisava apenas reler aquilo que você anotou, organizar aquele conteúdo na sua cabeça e parar por aí. E de repente gravar um overview, um áudio, fazer um recall daquilo ali. De repente explicar aquilo pra uma pessoa. Você não necessariamente precisa parar 1 hora pra escrever aquilo, mas de repente você poderia gravar um áudio explicando aquilo, fazer um recall na sua mente. Isso faz toda a diferença, né, Camila? Com certeza. Porque esses 20, 30 minutinhos que você vai gastando aqui e ali, que você vai poupando aqui e ali, eles fazem muita diferença no seu dia e na sua produtividade. Porque não necessariamente você vai gastar esses 20, 30 minutinhos fazendo uma outra atividade, encaixando mais outra tarefa ali pra você fazer. Não, você pode simplesmente descansar, sei lá, ler um pouquinho, cuidar da sua cachorrinha, brincar com ela, passear, fazer uma caminhada, fazer exercício físico, e isso vai refletir completamente na sua produtividade, sabe? Não necessariamente você vai fazer menos, porém melhor, que você vai fazer mais em menos tempo. Não, você vai simplesmente ter mais qualidade de vida e, consequentemente, você vai ser mais produtivo, você vai conseguir estar mais disposto e conseguir produzir mais, fazer aquela tarefa X em menos tempo que você geralmente gasta para poder fazer. E uma coisa muito legal também, que tem tudo a ver com essencialismo, é o seguinte: sabe quando a gente tá, por exemplo, eu me sentia muito isso, que sabe, você fica lá cheio de coisas pra fazer. Você tá, sei lá, sou to-do list, que eu fazia to-do list, né? Pra começar, mas também tava errado. Meu Deus do Aí céu. eu tava fazendo a to-do list, tava enorme. Aí a primeira coisa que eu faço, eu faço tudo rápido, né? Pra conseguir fazer tudo. Só que se eu fosse essencialista, se tivesse essa noção, seria muito mais inteligente eu simplesmente cortar algumas tarefas. Nossa, melhor do que fazer rápido é não fazer. Exatamente. Talvez se aquilo que você está fazendo muito rápido e talvez muito mal feito, é melhor você simplesmente não fazer aquela tarefa para se dedicar àquelas que realmente importam. Porque, por exemplo, a gente queria dar atenção a 15, 16 matérias da mesma maneira. Entende? Talvez se a gente escolhesse aquelas matérias que realmente a gente tinha dificuldade, aquelas que a gente tinha um nível de desafio maior, que era mais cobrado da gente, talvez não precisássemos gastar tanto tempo para poder estudar. Porque a gente estudaria de uma forma melhor, porque pensa comigo, se a gente está estudando, se dedicando mais àquelas tarefas que realmente importam, aquelas que... isso fica um pouco estranho, porque todas as matérias importam, mas aquela disciplina que tem mais atrás, que você vê que aquela sua defasagem, ela é objetiva. Você vê que suas notas são mais baixas, você vê que você vê ela e você não entende. No meu caso era matemática, então eu sabia bem claro na minha cabeça que eu precisava estudar mais. Mas será que, por exemplo, matérias do técnico eu ia muito bem?
Eu precisava fazer resumo da mesma maneira que eu fazia para matemática? Que eu precisava fazer tanta lista de exercício da mesma maneira? Será que eu precisava fazer isso? Exato. Se enquanto a gente tivesse utilizado esse tempo que a gente passava fazendo a mesma coisa para todas as disciplinas, talvez a gente poderia realocar essa energia, nos dedicando ainda mais para aquelas disciplinas que a gente tinha mais dificuldade. Com esse tempo sobrando, a gente poderia viver, sabe? Então, faltou estratégia para poder escolher os melhores métodos de estudos. Com certeza. Abandonar perfeccionismo e autocobrança, porque isso aí já passou da época, já acabou, isso já era pra não existir mais. Isso aí é uma armadilha muito perigosa, que a gente precisa estar muito atento pra não cair nela, de novo, porque a gente vira e mexe, tá lá, né, com o pezinho na água, né? E principalmente ter essa noção de que e você não é só estudante, de que eu nunca fui, nunca serei apenas um estudante. Eu tenho que tentar minimamente ter atenção para todas as áreas que eu tenho, para todas as versões que eu sou. Então, eu não posso e não deveria ter vivido full-time estudante, sabe? Eu não deveria estar o tempo inteiro só estudando, porque isso é muito ruim. E não é porque, eu vou acordar no outro dia cansada, eu não vou produzir a mesma coisa, isso vai ser saudável, porque eu não tô vivendo bem, poxa. Eu acho que no final das contas, tudo é sobre viver bem, é sobre ser feliz, é sobre viver uma vida que vale a pena, sabe? Eu penso assim, será que o prazer que eu tinha quando eu percebi uma nota boa, tipo, nossa, isso aqui, ó, passei o domingo inteiro estudando matemática, tá vendo a minha nota? O professor me elogiou na hora que eu entreguei a prova. Mas será que essa sensação aqui é muito rápida, é muito volátil, é muito pequena mesmo, é ínfima em comparação ao que é viver uma vida equilibrada. E essa vida equilibrada não necessariamente estaria se sentindo feliz por só escolher aquelas tarefas prioritárias, mas definitivamente estaria vivendo uma vida com mais qualidade de vida mesmo. E por isso que é muito importante isso, essa chave, essa frase não é à toa que a gente fala tanto no Planeta Rabiscos, porque quando a gente entendeu isso, mudou a nossa vida. Quando a gente entendeu que a gente não é só estudante, a gente parou de se sentir culpada por descansar no final de semana, por realmente conseguir um dia de semana, ajudar nossos pais, fazer uma coisa que não necessariamente está ligada aos estudos. E eu me sentia muito culpada nisso. Por exemplo, se eu chegasse... Por isso que sempre era um dia caótico pra mim, porque eu queria estudar, mas ao mesmo tempo nossa casa estava bagunçada, porque a gente ficou o dia inteiro fora. Só nessa feira que a gente parou, ficou mais tempo dentro de casa pra entender que ela estava suja. Aí eu ficava, nossa, amanhã eu vou ter que sair, eu preciso arrumar minha mala, eu preciso arrumar lanche, aí eu preciso... Era tanta coisa pra fazer que eu ficava... E já ia somado ao cansaço da semana, eu ficava cansada. Que vida é essa? Gente, que vida é essa, gente? E a gente precisa lembrar que nessa, a gente tinha o quê? 15, 16 anos. Olha pra você ver uma rotina dessa com uma pessoa que tem 15, 16 anos. Exato. Eu olho isso pra elas e vejo isso tão grave. Porque além de ter a questão do sono, é a questão de uma autocobrança, de uma qualidade de vida de uma pessoa que tá muito jovem, sabe? Uma pessoa que deveria, poxa, tá aproveitando. A prioridade não era essa. A prioridade não era só os estudos. Beleza, realmente, agora eu tô no federal, tô feliz, eu tô fazendo o curso que eu quero, mas será que não dava pra eu poder passar por esse período com o desempenho mais ou menos igual, de uma forma mais fácil? De repente, será que não dava pra eu poder largar esse curso na sexta, no sábado, não estar no final de semana, conseguir planejar, eliminar algumas tarefas e estudar de uma maneira mais saudável, mais eficiente, com métodos que realmente fazem diferença, para as disciplinas que valem a pena só de segunda a sexta? Eu acho que é isso, não é só sobre a gente fazer todas as tarefas, mas é usar a lógica essencialista e fazer o que é essencial. Se a gente tem 15 ou 16 disciplinas, pelo amor de Deus, não dá para se dedicar todas ao mesmo tempo. Não dá para querer fazer todas, pegar o mesmo molde de estudo e querer aplicar para todas. E muitas vezes eu vejo muita gente falando isso. Como que eu faço pra ir bem na disciplina? Aí você vê a aula, você faz resumo, você faz exercício, você anota, você vê tudo. E faz o resumo na prova. Será que dá pra fazer esse tanto de passo para todas as disciplinas? Será que isso é possível? E a gente precisa chegar nesse ponto, internalizar essa lógica essencialista e abrir mão do perfeccionismo. Porque a gente pensa assim, nossa, mas se eu chegar lá na sala, os meus colegas, vão dar todo mundo com os resumos, todo mundo com aquelas canetinhas, aqueles lettering, aquelas fichazinhas, que dia de prova é assim, né, gente? Nunca vi tanto papel, tanta canetinha, tanto lettering, tanta ficha em cima da mesa.
E aí, eu lá, o que você fez? Aí eu revi a matéria. Eu prestei atenção na aula, eu tirei dúvida quando elas foram necessárias, e às vezes nem com o professor, com o colega. Eu fiz anotações eficientes, eu fiquei escrevendo demais, não tô que era eficiente, aí fiz um review, fiz um recall, refiz a lista que eu fiz com calma aos poucos, e tô aqui pra prova. É sério que a gente se sentia mal por fazer isso? Quando a gente fazia isso? É doido de pensar que a gente se sentia assim. Porque a gente tava se pondo ao máximo, se desgastando ao máximo, e não conseguia ter tempo pra refletir que aquilo tava fazendo mal e não tava trazendo resultado. Isso Tava me dá seguindo raiva. um piloto automático, um modo que a gente usava pra estudar antes, quando eu tinha poucas disciplinas, e agora não tava funcionando mais. Tava dando murro e ponto de faca, a mão tava começando a sangrar e não tava percebendo. Que eu não tinha tempo Porque pra não poder tinha tempo, perceber. exatamente, não tinha tempo pra perceber. E quando a gente fala sobre qualidade de vida, quando a gente fala sobre questionar, quando a gente fala sobre refletir, tempo é muito fundamental. Eu percebo que a gente só consegue perceber, raciocinar, refletir, mudar quando a gente para e pensa. Quando a gente para e analisa. Não tem como a gente querer pensar na corrida do dia a dia. Por isso que, como a Ká falou, quando a gente tá vendo as piores épocas da nossa vida, as épocas mais corridas, são porque a gente tem menos tempo e a gente pensa menos. Porque a gente sabe, se a gente parar e pensar, a gente vai se dar conta de que aquilo não é normal, que aquilo não é bom. Exato. E quando que eu tive esse tempo? Foi justamente na pandemia. Eu lembro que eu comecei meu terceiro ano, então o primeiro ano foi assim, o segundo também. O segundo eu acho que foi inclusive pior do que o primeiro. Aí chegou o terceiro e eu falei, meu Deus do céu, se no segundo ano já foi assim, imagina no terceiro, que aí tem ensino técnico e tem Enem. Aí eu pensei, não, Aí depois preciso mudar. pandemia, que a E gente depois não sabia. pandemia. E aí eu pensei, não, preciso mudar. Aí eu lembro que no início do ano, eu já falei, não vou querer fazer proficiência de inglês pra poder tirar uma disciplina. Já começou por aí. Tentei ver o que eu posso eliminar. Eu falei, projeto não vou pegar. Já saí, não vou querer pegar nenhum projeto. Porque o projeto que eu tava anteriormente, eu entrei, mas parece que foi só pra dar check. Eu preciso comentar isso, Camila. Eu acho que eu vou sair um pouquinho do fio da meada, mas a gente precisa falar sobre isso. De que na faculdade, ensino médio, a gente faz muita coisa só por fazer. E isso é totalmente contrário à lógica essencialista. Porque se não faz sentido, se não tem valor, se não tem necessidade, por que você está fazendo? O seu tempo é mais precioso que qualquer outra coisa. E pra isso eu tenho uma frase que vai ilustrar muito bom. O Greg McCowan, que é o autor de Essencialismo, ele tem uma frase assim: se não é um sim óbvio, então é um não óbvio. Exatamente. Eu peguei, por exemplo, um projeto de extensão e eu, sinceramente, não vi a menor necessidade desse projeto. Ele não me ajudou em nada até hoje, sinceramente. Eu sempre coloco ele no currículo, mas ele nunca foi relevante, sabe? E não é que o projeto era ruim. É que ele não fazia sentido mesmo, sabe, Camila? Por exemplo, eu já participei, a gente já ganhou um prêmio de podcast, certo, Camila? Já, inclusive, 2020, gente, muito podcasters. É muito podcasters. Enfim, em 2020 a gente participou de um festival de talentos e a gente entrou na categoria podcast com podcast sobre um livro, sobre a Conceição Evaristo, né, Camila? E a gente ganhou esse festival, que eu sou inteiramente orgulhosa, eu sou muito feliz mesmo de ter ganhado esse festival. E no ano passado eu fiz um processo seletivo para poder participar de um projeto de extensão que faz justamente isso. A gente produz podcasts. É claro que esse meu festival fez toda a diferença para entrar nesse processo seletivo da extensão. Só que pensa aqui comigo. Talvez todas as coisas que eu fiz tiveram esse mesmo peso em processos seletivos? Claro que não. Era só preencher linguiça, sabe? Era só pra preencher o espaço no meu currículo. E, gente, isso não vale. Uma coisa que não vale nessa vida é você gastar seu tempo, sua energia, o seu humor, a sua felicidade, o que é muito cara pra mim, só pra poder preencher espaço no currículo. Eu vejo muita gente na faculdade fazendo isso hoje, sabe? Eu acho que a faculdade é ainda mais do que ensino federal. Com certeza. Porque as pessoas têm essa ânsia de fazer tudo que aparece pela frente. Então aparece uma extensão, uma IC, que é iniciação científica, aparece qualquer coisa, elas estão pegando. Mas elas não refletem um segundo que seja se aquilo ali realmente faz sentido para a trajetória acadêmica que elas querem seguir. Porque se na escola, no ensino médio, a gente tem essa questão de fazer sentido no ensino médio, a gente construir um currículo que seja coerente com o que a gente quer seguir na graduação,
Na graduação isso é pior ainda, porque a gente tem que traçar um caminho nosso, um caminho único dentro da nossa área. Na psicologia isso ainda é mais gritante, porque a gente tem muitas psicologias, a gente tem muita coisa para poder escolher dentro da graduação. Consequentemente, a gente tem muita oportunidade. Então, sim, existe uma fase inicial que a gente está explorando, a gente quer conhecer muita coisa, mas tem que existir um outro momento também em que a gente vai começar a refinar as nossas escolhas. A gente vai começar a refinar em quais atividades a gente vai começar a investir a nossa energia. Sabe? E isso é tão importante, sabe, Camila? Porque não adianta você colocar uma coisa no seu currículo lá, só pra encher, gente. A pessoa que vai querer olhar aquilo ali, se ela for realmente um bom... como que chama aquelas pessoas que... Recrutador? Recrutador, um bom hunter. Ele vai ver se faz alguma coerência, porque existe coisa mais bonita, gente, do que uma pessoa que tem um storytelling, sabe? De que a carreira dela foi moldada por aquilo que ela realmente queria seguir, sabe? E você vê que ela tem uma coerência por todo o percurso acadêmico dela. E tem gente que não consegue avaliar a importância disso, sabe? Igual hoje eu, por exemplo. Eu, no semestre passado, estava muito perdida. Eu não sabia que queria seguir na psicologia. Eu até entrei, sei lá, numa crise, sei lá, que posso chamar, que realmente estava muito preocupada com isso, sabe? Em que área que queria seguir na psicologia. Agora eu já sei mais ou menos, sabe? Então eu peguei uma optativa sobre esse assunto. Poderia ter escolhido outras milhões de optativas. Outras muito mais fáceis, inclusive. Mas eu peguei essa porque faz sentido pra mim. Eu tô fazendo um curso que faz sentido pra mim, sabe? Mas eu tô investindo meu tempo, que é extremamente escasso, numa coisa que realmente faz sentido, sabe? E isso, inclusive, até me ajuda a ter motivação pra terminar essas coisas, sabe? Que você tá fazendo por fazer. Exatamente, não tô fazendo só por fazer, entende? Eu acho que a gente precisa entender que uma pessoa com tempo livre não é uma pessoa vagabunda. Se você é uma pessoa que você passou o ensino médio na federal sem pegar nenhum projeto, porque você não viu nenhuma oportunidade interessante, porque você ia pegar só pra pegar, ótimo, você fez uma ótima escolha. Porque você conseguiu se dedicar, de repente, a disciplinas que você tinha mais dificuldade, você investiu a sua energia em áreas que você teve maior retorno. Então, não se sintam culpados por dizer não a oportunidades que aparecem. Uhum. E não é porque também vai ser bom pro seu colega, vai ser bom pra você também, sabe? Com certeza. Eu sempre tenho uma frase, não é uma frase, é um conceito do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa, que sempre reflete muito na minha mente. Toda vez que eu tenho alguma escolha para poder fazer, eu me lembro dessa passagem do livro dela, que diz exatamente o seguinte: pense que as oportunidades que estão surgindo na sua vida, elas são como uma mesa, um banquete que está sendo servido para você. Se aquilo que está ali, olha, naquele banquete, foi oferecido para você, aí você tem duas opções, você vai aceitar ou não. Só que a gente tem um problema. Se você cogitou em aceitar aquela oferta, só porque ela foi te ofertar, só porque ela tá ali, olha, de frente pra você deveria aceitar? Se você não estava pensando em aceitar aquela oferta, comer tal coisa antes de chegar no restaurante, antes de se deparar com aquele banquete, o que você vai aceitar, sabe? Não seria muito mais inteligente, muito mais estratégico você só aceitar aquilo que realmente você queria? Quantas coisas na sua vida você aceita porque elas apareceram na sua frente? Quantas coisas? Sabe? Você tá fazendo aquilo ali porque você realmente quer fazer? Ou porque foi te dada a oportunidade e você achou que seria uma boa oportunidade? O problema é que talvez possa ser que quando você dá atenção para essa oportunidade, você aceita essa oportunidade, talvez aquela que você realmente poderia gostar tá passando sobre você, tá indo embora, sabe? Então esse é o problema. Você estava tão ocupado, querendo ocupar o seu tempo, se achando medíocre por não aceitar aquilo que você acabou aceitando, aquilo que você realmente queria, que poderia ter uma contribuição muito maior, passou. E agora você está ocupado. E agora é muito difícil pra gente dizer não. Você já aceitou, você vai se sentir super medíocre se você recusar, se você desistir. E sair de uma coisa, largar um projeto, é muito mais difícil do que começar. Nossa, com certeza. E existe muita culpa, muita pensamento de mediocridade, muitos fracassos, exatamente. Então é muito complicado. Não é fácil, Camila, mas também não é fácil viver uma vida essencialista, porque é uma vida o tempo inteiro que você precisa ficar se questionando, sabe? E é um exercício que a gente não é ensinado a ter, sabe? Não é intuitivo, sabe? Não é o que as pessoas esperam da gente,
sabe? É muito mais intuitivo a gente dizer sim pra todo mundo. Sem pensar. Não, se alguém te pergunta se você tem, eu tenho. Ou se puder me ajudar, se aquela pessoa folgada que já te maltratou, aquela pessoa que você sabe que se você pedir pra ela, ela não vai te ajudar, mas você não consegue pensar por um segundo. Poxa, será que eu preciso fazer isso? Será que realmente precisa ajudar? Será que não poderia ser falar que você consegue achar esse... Então, por exemplo, aquela pessoa folgada, aquela pessoa que só fica... Não consegue ser autossuficiente que ela fica te perguntando as coisas. Onde fica isso? Né? Manda aquele documento colega de faculdade, de escola. É só isso, gente. Tá os bandos. Aquela pessoa que... manda um documento. Manda isso. Onde que tá isso? Se você só falar, você tá lá no lugar, procura. Você estaria dizendo sim a si mesmo. Porque ao invés de ir lá procurar pra pessoa, você estaria se dedicando a algo que é bom pra você. Se dedicando às suas atividades essenciais. E aí você não precisaria estar fazendo as suas atividades essenciais que precisam ser feitas em um horário esquisito. Porque você pegou o seu tempo aqui agora. Você poderia estar fazendo alguma coisa essencial pra você. Você deu esse tempo pra outra pessoa. E depois você vai ter que se virar, abrir mão do seu descanso pra poder fazer aquilo que é essencial e não abrir mão. E não descansar. Então é o que eu sempre penso. Cara, não é melhor eu priorizar agora, nesse momento, as minhas atividades. E no final do dia, quando sobrar tempo, eu ajudo aquela pessoa. Não é pra você também virar uma pessoa mesquinha e não ajudar. Mas também pra você começar a valorizar seu tempo. Pra você valorizar suas tarefas que você precisa fazer, pra você fazer elas e conseguir descansar, sabe? Que é o mínimo. Eu acho que, por exemplo, depois de um dia de trabalho, um dia de estudo, você conseguir chegar em casa e descansar. Então, pra mim, hoje, eu olho pra trás, pra esses anos, eu penso assim, cara, eu descansava quando eu chegava 6h20 e brincar com a minha cachorrinha é o mínimo, sabe? Você não consegue viver uma vida. É questão de dignidade humana, né? Exatamente, eu não consigo ter essa vida. Assim, o que eu tô fazendo? Porque pra mim, hoje, é o mínimo. Quando eu chego do FMG, mais ou menos 5h30, eu falei assim, cara, eu descansar agora, eu conversar com a minha mãe sem pressa, eu ficar um tempo aqui é o mínimo. Ler um livro é o mínimo. Dormir cedo pra mim é o mínimo. Então por isso que eu realmente me priorizo. Se alguém fala, Camila, vamos ensinar tarde? Eu falo, não. Vamos ensinar final de semana? Não. Eu realmente digo não. Porque se eu dizer sim pra todo mundo, eu vou dizer não pra mim. Eu vou voltar lá pra aquele tempo. Eu vou voltar pra onde eu tava e eu não quero dizer, gente, eu não quero voltar. E é por isso que é importante eu ter errado também. Porque se eu nunca tivesse tido esse sentimento de se dar 10 horas da noite, com os olhos pregando de sono, de deitar na frente do computador, querer dormir e ter que beber água pra me acordar, eu não saberia que isso é errado. Se eu não tivesse noção que isso é errado, muito provavelmente eu continuaria achando que é certo, que é a única opção, continuaria. E por isso que eu tenho hora que me orgulho muito muitas vezes desses nãos que eu digo. Dessas oportunidades que eu falo, digo não. Porque pra mim é tão importante a vida que eu conquistei hoje. É tão importante pra mim conseguir chegar depois do FMG e descansar. De conseguir no sábado, conseguir arrumar minha casa com calma. De conseguir ter tempo no sábado pra... eu fiquei com vontade de organizar, quando eu vou organizar. A gente tem que conseguir viver numa casa harmoniosa, numa casa funcional. Não ter um guarda-roupa organizado. De conseguir passear com a minha cachorrinha, de conseguir ver que eu tô tomando banho regularmente, né, Karina? De conseguir, tô vendo, nossa, realmente toda semana eu arrumo casa, toda semana eu mesmo lavo minhas roupas. Eu consigo cozinhar, consigo fazer meus próprios lanches, consigo ter uma vida funcional. E essa sensação de você viver uma vida com equilíbrio, eu acho que é uma coisa que te dá um poder, sabe? Tem hora que eu acho que tem altos e baixos, sabe? Nessa vida que a gente vem levando, assim, tem hora que eu tenho super certeza daquilo que eu tô vivendo, tipo, nosso essencialismo, esse aí, menos porém melhor. Aí depois, esse mesmo, atenção pra todas as áreas da vida, mas tem hora que eu também me sinto um cocô, sabe? Tem hora que a gente se sente muito medíocre. Então eu acho que esse podcast vai ser um espaço também pra gente abrir mais a conversa, sabe? Deixar a conversa ainda mais honesta do que a gente traz, sabe? Além de ser uma comunicação não violenta, sem gatilhos, que é o que a gente preza por todos os nossos canais, mas eu acho que aqui especificamente vai ser um lugar onde a gente vai conseguir deixar a conversa ainda mais honesta. Mais profunda. Ainda mais profunda, porque a real é que não é fácil, sabe? Tipo assim, é que você vai conseguir começar a aplicar o essencialismo na sua vida, você vai conseguir começar a planejar suas semanas, usar métodos de estudos mais fáceis, mudar a maneira que você enxerga os seus estudos, enxerga a si mesmo, tudo vai ser fácil, você não vai questionar o tempo inteiro, sabe? E eu acho que é justamente o contrário, assim, quanto mais você caminha na direção que você precisa ser certa, mais você precisa reafirmar. Porque a maioria das vezes, nesse momento sobrecarregado que a gente vive, a gente caminhar pra uma direção, que a gente quer ter uma vida com mais equilíbrio, uma vida menos
com menos sobrecarga, uma vida mais feliz e com mais disposição, é realmente fora da curva, sabe, Camila? Então é como se cada vez mais você vai se afastando mais do que o sistema quer que você faça, é mais difícil, porque existe uma pressão, entendeu, Camila? Existe uma pressão que muitas vezes nem vem de outra pessoa, é de você mesmo, a partir da observação de outras pessoas que você sente, entende? Então, é difícil. É um processo que você precisa ficar o tempo inteiro se afirmando o porquê daquilo, sabe? Acho que vocês não têm noção, gente, do quantas vezes por dia que questiono as minhas escolhas. Muitas vezes a gente questiona até o próprio conteúdo que a gente fala. Nossa, assim, é a questão da síndrome da impostora. Nossa, minha vida é horrível, gente, tô fazendo tudo errado. Nossa, eu devia tá vivendo isso, eu tô fazendo errado, devia estar vivendo uma outra faculdade. Tipo assim, é difícil, sabe? Você falou, são altos e baixos, né, Camila? Não tem como a gente estar certa sobre nada. Eu acho que se a gente chegar num ponto que a gente parar de ter dúvidas, que a gente parar de questionar, quer dizer que a gente voltou pro piloto automático. Sim, eu acho uma ótima regra pra medir, Camila. E se a gente chegando na nossa vida, que a gente... gente, que? Essa decisão que eu tô tomando? Que é minha filha, segura. 10 não tem dúvida nenhuma. Quer dar um curso sobre a vida que eu tô vivendo? Não, tranquilo. Se a gente chegar nesse ponto, a gente vai estar vivendo uma vida no piloto automático de novo. Porque a gente parou de questionar, a gente parou de colocar o tic-tac pra poder trabalhar e pensar assim, é isso que eu quero? Isso é essencial? Pra onde que eu tô indo? E isso, mas eu acho que é um trabalho, Camila, que por mais árduo, mais doloroso que seja, eu acho que ele vale a pena, sabe? Nossa, com certeza. Por mais que a gente exista altos e baixos, gente, não existe satisfação maior nesse mundo do que de você olhar pra trás e pensar assim, não, no último ano eu tive uma vida boa. Apesar dos pesares, apesar de todos os problemas que eu vivi comigo, com a minha família, problemas financeiros, problemas de saúde mental, quaisquer problemas, uma certeza eu tenho. Eu dei o meu melhor pra viver bem, sabe? Porque pra mim, gente, não sei se é assim com todo mundo, mas pra mim, a coisa que eu mais me orgulho nessa vida é de estar feliz e viver uma vida em que a prioridade é ser feliz, sabe? Eu acho que não existe nenhuma coisa que vale mais do que isso pra mim, sabe? Então eu acho que isso é o que justifica todas as coisas que eu faço, sabe? Por mais que eu me sinta medíocre por ter só um projeto de extensão, por ter o projeto Habits, que é um trabalho que na maioria dos meses não é remunerado. Não é remunerado. Não é remunerado mesmo, né? Então, assim, é um trabalho não remunerado, é um trabalho muito cansativo. Por mais que eu tenha só um projeto, não tenha uma empresa júnior, não faço parte de empresa júnior, não tenho mil umas coisas, mas uma coisa eu sei, no último ano, gente, eu tive uma vida boa. Sabe? Você vira o presente. Eu viro o presente. Você não pensou que esse meu projeto que você tá vai ser bom pra quando você formar. Você pensou, no momento não faz sentido, não entra no meu horário, eu vou priorizar o agora. Exatamente. E, como eu falei, por mais que é muito difícil você não se sentir um profissional medíocre. Eu penso isso toda hora, nossa, mas eu vou ser uma péssima psicóloga. Ai, meu Deus. Você é uma péssima psicóloga. Eu penso isso todo dia. Eu penso, cara, eu tô no 4º período. Até agora, eu não fui professora voluntária. Eu não corrigi uma redação sendo professora depois que eu entrei na letras. Eu não... se alguém me pedir me dar aula, eu não sei. Camila, dá uma aula sobre isso, eu não sei. Aí eu penso, como que eu saberia? Como? Exatamente. E você falou, a gente tem que a gente cobra coisas da gente mesma que não faz o menor sentido. Sabe? Gente, eu sempre falo assim, quando você tá indo com alguém, chega pra alguém de confiança e fala. Fala do jeito que você tá pensando. Que se a pessoa for honesta, se a pessoa for sua amiga, ela fala na sua cara e vai falar que você tá doida. Exatamente. É a melhor coisa que ela pode fazer por você, inclusive. Porque eu acho que as amizades que a gente tem são realmente amizades. Além de serem pautadas na sinceridade, elas são pautadas na empatia. Se a pessoa te conhece, se a pessoa é próxima de você, ela vai olhar na sua cara e vai dizer, minha filha, você está doida. Mas isso vai acontecer também. Eu acho que todo mundo que realmente se tocar pelo que a gente fala e tentar seguir essa vida, como a gente já viu em vários alunos da mentoria, principalmente. Porque, caso você não saiba, a gente tem a mentoria Hibiscus Te Guia, que é nosso serviço personalizado, em que a gente guia... Nosso orgulho também. É nosso orgulho, que a gente guia os estudantes pelo mesmo caminho que a gente trilhou, por esse caminho de estudos saudáveis, que são eficientes ao mesmo tempo. Então acho que a gente consegue ver essa mudança, principalmente nos alunos da mentoria, porque a gente vai acompanhando eles, a gente conhece a história deles de maneira mais próxima, a gente vai conseguindo ver a evolução deles. Então, eu tenho certeza, Camila, de todas as pessoas que passaram pela nossa mentoria e que, de certa forma, estão caminhando
mais ou menos do nosso lado, na mesma direção que a gente tá caminhando, eles sentem isso também, sabe? Inclusive, eu queria perguntar isso pra você. Se você segue a gente há algum tempo, se você se inspira no que a gente fala, no que a gente vive, principalmente, porque... Velho, é isso mesmo, Camila? Vive. Então, deixa eu rebobinar aqui. Inclusive, eu quero saber isso, Rabiscas. Se você consome nosso conteúdo, você se inspira no que a gente vive, se você é um rabisca de carteirinha, me deixe saber aqui nos comentários se você já sentiu isso também. Se você já se sentiu medíocre por fazer escolhas melhores, por tentar equilibrar o seu tempo e a sua vida, por dar atenção a todas as áreas, a todas as versões de si mesmo. Por favor, me deixa saber nos comentários, que isso vai ser um grande alívio pra mim, sabe? Pra mim também. Eu acho que se você se da mentoria, eu consigo perceber isso também. Eu acho que as grandes transformações que a gente já teve com a mentoria, a gente percebeu que a gente teve uma mudança de paradigma. Que o que a gente priorizou ensinar pra eles, além dos métodos, além de planejamento, além de produtividade, além de metas e de hábitos, foi assim. Aqui, ó. A gente também sente dessa maneira. A gente também já passou por isso. E a gente quer te dizer o seguinte: você é mais que estudante. E se você é mais que estudante, tá tudo bem você não estudar o quanto você poderia. Tudo bem você ter uma pegada essencialista e selecionar aquilo que é importante pra você. Eu acho que as principais mudanças que a gente teve é quando a gente internaliza essa lógica. Sinceramente, a coisa que mais fez mudança pra mim não foi, sei lá, aprender alguns métodos de estudo. Com certeza. Mas tanto é que vocês percebem que a gente fala sobre estudos, mas a gente não fala nem 10% sobre métodos de estudos, porque eu acho que, como você falou, o que faz diferença no final não é como a gente estuda, mas por que a gente estuda, sabe? Eu acho que aí, se a gente consegue entender a lógica por mais geral, se a gente consegue entender claramente, internalizar essa lógica de questionadora, de entender o que é essencial, o que não é, entender se aquilo faz parte pra gente ou se não é, se aquilo deixa a gente feliz ou não, o resto vira fácil. É intuitivo, né? É intuitivo. Se você começa a ter um olhar questionador, se você começa a entender que aquilo não é a sua realidade ideal, se você entende que você gostaria de ter uma vida diferente, tudo fica mais fácil. As coisas mudam. Eu acho que por isso que a gente criou essa frase, você é mais que estudante, não só. Que né? Você vai criar um projeto. Jargão, né? A gente tem jargão. Precisa colocar a bio. Gente, isso não nem tá mais na nossa bio. Nem tá mais. Já foi a fase. Mas ela continua sendo tão importante quanto. Porque a gente realmente internalizou. Quando eu me pego, eu penso nesses momentos. Nossa, cara, mas eu tô no quarto período da letras. E eu acabei de começar. Comecei hoje o quarto período. Hoje. A gente tá gravando dia 22 de agosto de 2022. Eu acho legal de fazer datas. E depois que a gente fez, tá, nossa, foi dia 22 de agosto. Pois é, então hoje, vamos contextualizar. Hoje é o primeiro dia que a gente voltou às aulas da FMG. A gente tava querendo gravar o podcast ainda nessa semana que vem no máximo. Não, você nem comentou direito, não, cara. A gente fez uma reunião hoje, 1 hora. Aí a gente postou tão empolgado pro podcast e falou, cara, pra gente gravar depois, vai ser muito difícil a gente conciliar um dia. Vamos gravar hoje? Aí a gente fez um roteiro simples, a gente pegou e agora a gente gravou 1 hora. 1h12, Camila. 1h12 falando, meu Deus do céu. Muito bem, voltando pro fio da meada, qual que a gente já falou, né? A gente falou da frase na bio, eu acho. Isso, exatamente. Então, muito mais importante do que você saber como estudar, conhecer vários métodos, é saber realmente selecionar o que você vai estudar e se é importante ou não, sabe? Porque a gente vê muita gente sobrecarregada. Acho que, inclusive, a tendência do mundo moderno hoje é justamente essa, ficar sobrecarregado. Você, principalmente para nós mulheres, que eu acho que a gente tem que fazer certos recortes também. Muito importantes. Que fazem parte que a gente é também. Porque uma coisa que também eu acho que vai ser importante nesse podcast, além da gente aprofundar um pouco mais as conversas e trazer ainda mais honestas, eu acho que é fazer certos recortes que não dá pra fazer em outros formatos. Como que a gente faz isso no post? Como que a gente faz isso no vídeo? Eu gostei 1 hora. Por isso que eu gosto muito, porque geralmente essas conversas que eu e a Karina tem, a gente começa conversando sobre um tópicozinho. E a gente começa a ir tão longe, a gente começa a aprofundar tanto, a gente começa a relacionar coisas que parecem estar tão distantes, que eu acho que no final a gente cria uma coisa que a gente não conseguiria criar se a gente estivesse conversando tanto. Exato, eu também sempre sinto isso, de que a gente vai num ponto que a gente não conseguiria chegar em menos tempo. Não, né? Não tem como. Eu acho que tem certas conversas, certos assuntos, que se a gente for falar pouco, a gente fica superficial. Melhor nem falar, então. É melhor nem falar. Se você for falar um assunto que vai ficar de forma superficial, nem começa, amor. Deixa pra depois, Flor! Nossa, eu tenho um ranço de gente me
chama de Flor, eu acho que você tá me ofendendo. Ai, não, deixa... Obrigada, Flor. Ai, juro, eu acho muito falso, gente. Desculpa quem fala Flor, mas, gente... Chama de cravo, chama pelo nome, chama pelo nome. Pelo nome nunca tem erro. Nunca tem erro. Não, gente, uma dica, não tem erro. Lifestyle. Lifestyle. Não, o que a gente... Nossa, gente, desculpa, porque a gente... Eu não sei se eu vou pedir desculpa também, não. Não vou pedir desculpa também, não. Porque... Esse é o jeito que a gente conversa, né, Camila? Gente, um dia, se eu puder, eu vou gravar a nossa conversa, assim. Eu não vou contar pra Karina, eu nem tô falando isso aqui. Não vou contar pra Karina, eu vou gravar pra vocês verem. A gente conversa assim mesmo, a gente vai falando de assunto, depois a gente puxa outra, no meio de briga você fala assim, nossa, Camila... Eu acho que vai ter um dia... Nossa, eu lembro que a gente mistura... Eu acho que é muito engraçado que a gente mistura assuntos super fúteis, super, assim, triviais, com assuntos super complexos. Lembra um dia... Acho que eu até falei assim, ó. Eu sou muito criadora, gente. Esse foi real. A gente tava conversando, sei lá, sobre o quê? Tipo, vamos cozinhar tal coisa amanhã. Aí depois... Nossa, sabe o que eu vi ontem naquele filme, naquele livro que eu tava lendo? Que era aquele livro da geração das mulheres. A mãe de sua mãe, suas filhas, não sei o que assim. Aí eu falei assim, nossa, cara, sabe uma coisa que eu vi ontem? Sabe a história da tal mulher? Que ela não tinha papel pra escrever. Gente, sem brincadeira, eu lembro. Aí eu pensei que a gente tava conversando sobre uma receita, né? Porque, tipo, é livro de mulheres, né? Tem muita cozinha. Aí eu falei, beleza, ela vai puxar o assunto. Ela falou, ela não tinha papel pra escrever. Eu falei, nossa, eu acho que eu não conseguiria viver como ela, porque eu acho, igual, eu queria dizer isso, né? Porque realmente, pra mim, viver sem escrita hoje é impossível, assim. Porque tudo que eu penso, todas as minhas angústias, tudo que me perturba, eu gosto de escrever pra eu conseguir lidar melhor com aquilo. Aí eu fico pensando assim, se eu não tivesse papel pra escrever... Você não acha que é isso, gente? De uma forma tão aleatória. Foi muito aleatório, sério. Eu geralmente aturo, a gente se atura, né? Nessas aleatoriedades. Esse dia eu olhei pra cá e falei, Karina, o que é isso? Eu fui assim. Ontem, por exemplo, ontem foi domingo, já é uma segunda-feira. A gente ficou sozinhos em casa. E aí, gente, eu vou descrever nosso dia pra vocês, beleza? Foi assim, ó. A gente acordou, foi pra igreja, saiu, voltou. E aí a gente foi cozinhar uma torta de alho-poró. A gente começou. Aí a gente vai desde o assunto mais sério, tipo, ai, Karina, eu tô pensando, o que eu faço na minha vida com a letras? Eu tô gostando muito, mas eu sinto que eu sou uma megera, uma pessoa muito medíocre mesmo, porque até agora eu não investi na minha formação, eu quero ser professora, eu tenho certeza disso, eu quero experimentar, mas eu tô aqui, tô tão longe, não sei o que eu faço, meu currículo tá uma bosta. Nossa, mais sério, né, gente? Aí a Karina, do nada a gente fala assim, nossa, tô... Assim, gente, a gente vai num lugar tão longe, que assim... É tipo, a nossa, o alho poró tem muito gosto de cebola. É nesse nível. Tipo, o que a gente fez agora, a gente tá falando sobre o que mesmo? É sobre... Cara, acho que nem compensa voltar. Eu também acho que não compensa mais que a gente faz. Então, vamos resumir o podcast até agora, porque acho que tá dando 1h30, vamos resumir? Vamos resumir. Então, se você escutou a gente até agora, muito obrigada, antes de tudo, que esse podcast, sinceramente, foi o podcast mais bagunçado que eu já escutei na minha vida. Então, assim, eu peço perdões por isso, inclusive, que a gente vai tentar organizar um pouco mais as ideias do próximo episódio. Ou então não, porque esse jeito a gente fala mesmo, né? Não sei se vale a pena. Enfim, mas nesse momento do podcast a gente quer amarrar as ideias pra que você realmente entenda e tire a mensagem que a gente quer que você guarde com carinho. Vamos lá então, Camila? A primeira coisa que eu quero que você lembre é que a gente não chegou aqui de um dia pro outro, que a gente não esteve sempre aqui. E nós estamos prontas também. A gente tem uma série de dúvidas, de dilemas. Não é porque a gente fala sobre essencialismo que a gente não questiona essa lógica em nenhum momento. Inclusive, se a gente não questionar as coisas, eu acho que não é porque a gente... deixa eu... Não, pera, calma. Eu acho que se você não questionar uma coisa... Se você não questionar alguma coisa... é porque você não acredita nela de verdade. Porque se uma coisa que você realmente acredita, você já parou pra pensar 1000 vezes nela. E se você hoje tá tranquilo com a decisão que você fez, é que você realmente acredita. Então, sim, a gente tem uma série de dúvidas, de dilemas, de nós. Tipo, nossa, eu sou super medíocre, eu sou super preguiçosa, eu valho nada, você é uma péssima profissional, eu sou uma péssima estudante, super medíocre. A gente tem, assim, umas vibes dessas, né? Que a gente se entra em momentos assim. Mas o que é sempre importante é a gente questionar isso. Né? Não pensar que nós somos esses pensamentos, né? Nós somos pessoas diferentes, nós somos coisas diferentes e que a gente tem a capacidade de voltar pro que a gente realmente acredita, né, Camila? Isso é possível, a gente sempre tenta fazer esse caminho. E essa mudança que a gente teve, ela não teria sido possível sem o essencialismo. Por isso que a gente quis começar o podcast falando sobre isso. Porque a gente só tá onde a gente tá hoje, querendo chegar mais pra frente, de querer mudar mais ainda, porque a gente entendeu essa lógica, porque a gente tá entendendo, porque a gente tá questionando isso.
A gente tá questionando se tudo que a gente realmente se aquilo que a gente tá fazendo nesse momento é essencial. Eu faço isso todos os dias. Eu faço, por exemplo, eu tô nessa aula, se ela realmente tá me ajudando a entender alguma coisa, beleza. O que eu estou fazendo durante essa aula é essencial? As anotações que eu estou fazendo são essenciais? O que eu estou anotando é essencial? Esse método de estudo que eu tô fazendo, esse resumo, esse overview, esse recall, ele realmente está me ajudando a aprender? Ele realmente está me ajudando a fixar esse conteúdo? Eu tô aprendendo com isso? Porque senão, eu já descarto, jogo fora. Porque eu tenho mais coisa importante para investir meu tempo. Exatamente. E isso faz toda a diferença na nossa vida e continua fazendo. Com certeza. A gente vê isso todos os dias, a gente vê isso nos depoimentos de vocês, a gente vê isso na mudança de mentalidade que a gente teve. A gente consegue ver essa mudança todos os dias. E é uma coisa que me orgulha muito, porque apesar dos pesares, apesar de todas as dúvidas, dos medos, das inseguranças, de tudo, eu sinto que eu nunca tive uma vida tão coerente, Camila, com quem eu sou, como nos últimos anos, sabe? É uma coisa, inclusive, muito íntima. Ainda bem que eu não tô vendo as pessoas escutando isso, porque imagina a vergonha, mas... Nossa, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é uma coisa muito bonita, sabe? Que eu nunca me senti tão eu como eu tô me sentindo agora, sabe? Eu posso... há alguns anos, que, sei lá, daqui a 3, 4 anos eu posso me arrepender com certeza de muitas coisas que eu tô fazendo agora, de muitas escolhas que eu tô fazendo. Mas nesse momento, eu acho que até agora, nos meus 20 anos, que não são muita coisa, né, pra falar a verdade, mas enfim, nesses 20 anos da minha existência, eu nunca senti tão conectada comigo mesma quanto nesses últimos anos. Nesse último ano, principalmente. Nunca me senti tão eu mesma, tão feliz com o estilo de vida que eu tô levando quanto agora, sabe? Apesar dos pesares, apesar de todas as dúvidas, de todos os percalços, eu acho que tá valendo a pena, sabe? Tá valendo a pena. Eu acho que questionar é o caminho, né? O essencialismo é o caminho. Muito obrigada, Rabisque, por nos escutar até agora. Eu acho que tá dando mais ou menos 1 hora e tanto, né? Mas eu acho que é isso. Nosso primeiro episódio não poderia ser diferente, porque a gente fala mesmo. Eu acho que se a gente fosse falar menos, a gente seria superficial. Eu acho que a gente precisa trazer todas as camadas, contar nossa história. A gente precisa mostrar pra vocês de onde que a gente vem, pra onde que a gente quer ir, qual é o caminho, como a gente tá querendo viver. Porque eu acho que é isso. A gente não quer ser superficial aqui. Por isso que a gente veio pra cá. Porque se fosse pra gente ficar superficial, a gente fazia um post sobre isso. Ou não fazia, né? Porque eu não ia fazer, porque nem topava fazer um trem desse. Meu Deus. Gente, você deveria sim, retirar sua carteirinha de Rabisque de carteirinha, porque você realmente merece, viu? Muito obrigada, Rabisque, por ter nos escutado até aqui. É realmente uma honra ter esse espaço de escuta. Então, falar e ser escutado, isso é muito importante. E eu tô feliz demais pra gente deixar esse projeto do papel, e você estar aqui do nosso lado, nos ajudando. Nossa, eu comecei a gravar esse episódio com uma empolgação, porque eu realmente gostei muito da ideia, da execução. Acho que é isso que tava faltando, é isso que vai dar o gás pra gente. Porque a gente gosta de falar, a gente tem essas conversas, a gente não tá mentindo. Não é uma jogada de marketing, tá? Não é, porque a gente tem essas conversas. Pra quem precisa de marketing, Camila? A gente tá falando do coração, a gente tá sendo honesto, a gente realmente tá falando a verdade. Não precisa. Não precisa. Lucas do Bota na Rua que me perdoe. Tira do papel que me perdoe, mas sinceramente, gente, se a coisa for boa, não precisa de marketing. O marketing acontece sozinho. E com essa frase de marketing no podcast não tem nada a ver com isso. A gente encerra o episódio, a gente dá um abraço em cada um de vocês. Quem for Rabisque de carteirinha e escutar esse podcast ao final pode retirar o seu ingresso. E a gente se vê daqui a 15 dias nesse belíssimo canal, nesse mesmo espaço, pra gente poder bater mais um papo que já acontece na vida real, mas agora vai ser transmitido pra você também. Um beijo e até mais. Até mais, Rabisque. Ui, meu Deus.